por essa manhã maravilhosa, por cada um dos nossos amados irmãos e irmãs que aqui se encontram, para juntamente nos alegrarmos na presença do nosso Pai Celeste. E como os irmãos sabem, todos os sábados a gente medita na palavra do Eterno para a gente aprender um pouco mais, que a nossa vida, tanto a nossa vida pessoal como ser humano, nossa vida profissional, cada dia a gente tem que aprender se a gente quer alcançar novos patamares, melhor salário. Esse é o meio pelo qual a gente vai se qualificando na vida profissional. Na vida espiritual, se quisermos sermos aperfeiçoados, sermos qualificados e irmos crescendo, nós aprendemos com as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. O Eterno cuidadosamente, por meio dos seus instrumentos, dos seus vasos, dos seus profetas e profetisas, homens e mulheres que acreditavam no Eterno e que buscavam a sua presença de todo o seu coração por instrumentos para trazer o despertamento, a repreensão, a consolação para aqueles que são o seu povo. E essa palavra foi escrita e guardada, preservada até os nossos dias, a fim de que nessa geração, eu e você, possamos, que já abraçamos a fé, que já recebemos o Mashiach, que estamos na caminhada, venhamos desenvolver a nossa vida espiritual, a fim de que venhamos alcançar a estatura de varão perfeito, segundo a imagem daquele, aleluia, que é o nosso Rabi, o nosso irmão mais velho, Yeshua. Os irmãos estão vendo esse texto, o título desse pequeno estudo que nós vamos estar meditando, fala sobre o verdadeiro jejum nos leva à santidade. Nós sabemos que o jejum ele é algo importante para a vida dos servos do Eterno. E nós temos que ter cuidado na maneira com que lidamos no nosso dia a dia, para que o jejum não seja, ou qualquer outro sacrifício, seja em vão. A gente jejuma quando a gente jejuma, muitas vezes, em todas as vezes que há um jejum, você tem uma causa, um objetivo, você busca uma bênção, uma vitória, um livramento, um socorro da parte do Eterno, uma libertação. Às vezes é para nós, às vezes é para alguém. E nós vamos estar meditando num texto e nós vamos aprender com o Eterno como nós devemos jejuar e qual é verdadeiramente o jejum que agrada ao Eterno. Porque há muitas coisas que nós, como servos do Eterno, fazemos para a nossa glória, fazemos pensando no nosso interesse, pensando em ser visto, buscando algo para nós, sem levar em consideração a necessidade do próximo, do semelhante. E nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais nessa manhã, para que a partir de hoje, qualquer irmão ou irmã que for fazer o seu sacrifício, ser santo é um sacrifício. Porque o que é jejum? Quando nós muitas vezes olhamos para a palavra jejum, a gente só pensa na obediência do pão, do alimento, da comida e da bebida.
mas o termo mais genérico da palavra jejum é consagração. Consagrar é separar. Em hebraico, a palavra santidade é separação. Então, quando você ou eu, no passado, nós mentíamos e hoje falamos a verdade, nós estamos em jejum, separados da mentira. No passado a gente por nada odiava uma pessoa, guardava rancor. Hoje nós não fazemos isso, nós não odiamos nem os que nos ofendem de propósito, nós estamos jejuando, renunciando. Quando você jejuma, no sentido mais literal, prático, mais conhecido, que é deixar de comer e de beber, você está renunciando aquilo que é o seu direito. O seu direito é direito, dado pelo Eterno, que nós devemos comer e beber. É tanto que o Eterno, quando ele criou tudo que o homem precisava, que o ser humano precisava, depois é que ele criou no sexto dia, quando já tinha alimento, fruto para ele comer e água para ele beber, tudo que ele precisava já tinha. Aí o Eterno criou o homem, porque o homem mesmo, sendo santo, como Adão era e Eva, eles precisavam do alimento. Isso prova, uma das provas, que o homem não foi criado para morar no céu, ele foi criado para viver na terra, porque o Eterno preparou um lugar especial para o ser humano, para que ele pudesse desfrutar do amor e da plena comunhão com o Eterno. Então o jejum é obstinência. Eu deixo de me alimentar porque eu quero me consagrar naquele dia para o Eterno com relação ao alimento. Mas existe outra consagração que é mais necessária que essa, que é a santidade, a consagração cotidiana que eu tenho que ter. O jejum que eu tenho que estar praticando com relação à mentira, o adultério, o roubo, a vaidade, a cobiça, a ganância, a soberba, a arrogância, a ignorância, a idolatria, e etc, etc. Nós, como discípulos de Yeshua, temos que viver uma vida consagrada, assim como ele viveu, consagrada com relação à prática do pecado, da perversidade, da maldade, daquilo que é condenável pelas Escrituras Sagradas. Isso, quando nós aplicamos isso na nossa vida, nós estamos em jejum com relação à prática do pecado, à prática do mal. Vamos aqui começarmos a ler o texto das Escrituras. Os irmãos estão entendendo? Amém? Eu estou falando com relação à vida espiritual. No jejum, com relação à comida e bebida, você só pode fazer isso por determinado tempo. Os irmãos são sabedores disso. Que se a gente não comer, a gente vai adoecer e vai morrer. Mas com relação à prática do mal, todo dia é dia de jejuar. Você tem que jejuar 24 horas por dia, 4 semanas por mês, 12 meses por ano. Todo dia, com relação ao pecado, nós temos que viver em jejum, em consagração, em ser separados em santidade. No profeta Isaías, no capítulo 58, a partir do verso 1, é esse texto que nós vamos estar lendo daqui a pouco. Isso aqui só é um comentário. O jejum nos dá poder para repreender forças espirituais do mal e nos reveste de santidade.
Esse é um dos objetivos do jejum. Por que não o objetivo principal? Quando a pessoa jejuma, por meios, buscando na realidade uma aproximação, uma comunhão, uma libertação de algum vício, de algum pecado, de alguma paixão, de alguma coisa que há na sua vida, esse jejum sincero, ele tem que levar a pessoa a uma vida de santidade. Santidade, diferente de que muitas pessoas entendem, ela é uma coisa. Por que a pessoa santa vai herdar o reino dos céus? Por que a pessoa santa, só os santos vão alcançar o mundo vindouro? Por que eles vão? O próprio Mashiach em Apocalipse diz que aquele que vencer se assentará no meu trono, como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Porque é a coisa mais difícil desse mundo, é ser santo, é ser separado. Por isso que era impossível o homem ser santo sem a obra redentora do Mashiach. Mas após esta grande obra, é possível que nós sejamos santificados pelo alimentar-se da palavra e por praticá-la. Nós podemos ser santos. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos que estão na caminhada da fé tem consciência. E eu tenho certeza, falo isso sem medo de errar, que todos vocês que estão na caminhada da fé são santos. Não tanto quanto vocês desejam, mas são. E na medida que vocês perseverarem, vocês vão sendo aperfeiçoados. Por isso que quando cometemos algum erro, nós não devemos desistir nem voltar atrás, mas prosseguirmos, nos arrependermos de coração e no nosso interior nos opormos contra as paixões pecaminosas que conscientemente sabemos que o Eterno reprova, que aquilo vai fazer mal para nós e para o nosso próximo. Uma coisa que cada um de nós, como servos do Eterno, como discípulos de Yeshua, como pessoas que almejam alcançar a vida eterna, temos que ter em nossa mente, é que nenhum santo, nenhuma pessoa que quer crescer em santidade, que quer ser uma bênção e quer ser abençoado, pode ter o pensamento egoísta, pensando só em si mesmo e não levando em consideração a sua família, começando pela esposa, seus filhos, a sua família e a comunidade da qual ele faz parte, Querrilá, a congregação, a igreja. Cada um de nós, como membros do corpo do Mashiach, somos responsáveis pela santificação do corpo, pela pureza do corpo, pela perfeição do corpo, pelo crescimento, pela saúde do corpo, estou falando da igreja, e pela prosperidade, cada um de nós. O dever, a obrigação de ser santo, de contribuir, de dizimar, de orar, de consagrar, de viver uma vida santa, separada, de ser luz para o mundo e sal da terra, não é só minha responsabilidade, só a responsabilidade da pastora, dos obreiros, das obreiras, não, é de cada um de nós. Você abraçou a fé, você se considera discípulo de Yeshua, filho do Eterno, você está aqui por causa que quer contemplar o Pai face a face no seu reino, você quer alcançar a primeira ressurreição. Então, sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós que temos esse desejo,
pesa a responsabilidade, o compromisso, o dever de sermos separados. Se esse propósito estiver nos nossos corações, nós vamos viver uma vida abundantemente abençoados. Se nós tirarmos o egoísmo, o interesse pessoal, a busca só pelo o próprio bem-estar, parar de ter essa visão, que essa visão é mundana, é ímpia, é animal. A visão santa, a visão do que o próprio Mashiach nos passou como exemplo de vida, é que ele colocou o próximo em primeiro lugar. Por isso ele morreu, mesmo sem ter pecado, mesmo sendo justo e perfeito, mesmo agradando o Pai, ele entregou a sua vida em prol dos seus amigos, dos seus discípulos, em prol dos pecadores. A verdadeira santidade nos leva a nos sacrificar pelo bem-estar do próximo. Se uma pessoa se diz santa, se diz uma pessoa de fé, mas não está disposto a cortar na sua carne para produzir um momento de alegria, de felicidade para com o próximo, para o semelhante, ele é religioso e não sabe a quem está seguindo, não conhece ao Pai, não conhece o Mashiach, porque quem entende o amor do Pai, entende a obra do Filho, e a obra do Filho foi entregar-se, se colocar no lugar dos miseráveis, dos pecadores, dos condenados. Por isso nós, como santos, como tzadiques, como justos, devemos ser produtores de paz, de bênção, de pão, de veste, de calçado, de teto, na medida das nossas possibilidades, para aqueles que não têm, de perdão, de amor, não somente de palavras. A religião, amado, é que vive de palavras, de promessas que não se cumprem na realidade. Nós não somos religiosos. Yeshua não foi religioso. Yeshua viveu um estilo de vida, uma maneira de viver, a qual Adão viveu nos seus primeiros dias de vida, ou anos, não sei, antes da queda. Em plena comunhão com o Eterno, aleluia, sem arrogância, sem soberba, sem ganância, sem adultério, sem ira, sem cólera, sem maldade, sem pecado. Yeshua viveu essa vida. E se Ele é o nosso mestre, se é Ele que estamos seguindo, se é com Ele que estamos aprendendo, é essa vida que devemos buscar. Mais que o pão cotidiano, mais que a água, devemos viver o nosso dia a dia pensando, desejando e buscando do Pai esta vida. Porque o Olam Rabá, o mundo vindouro, são para os santos, não para os religiosos que apenas cumprem ritos, liturgia, apenas fazem as suas práticas para serem vistos pelos homens ou para receber bênção do Pai, nunca pensando em buscar para abençoar as pessoas. E esse é o papel da igreja, do Israel, do Eterno. É fazer o bem àquele que aos olhos do mundo não merece. E ajudar até os nossos inimigos, quando ele precisar.
E a maioria dos que se dizem crentes e seguidores do Mashiach não ajuda nem os próprios irmãos na fé. Quando alguém vem bater na casa em busca de uma ajuda, vira as costas e ainda fica falando coisas que não devia. Não importa quem seja, se quer a tua ajuda, você não pode fazer, por exemplo, ele veio pedir R$100, talvez você não possa, mas dê o que você pode, mas não vire as costas. Isso é mandamento de Yeshua. Mas o cara vai beber, não tem problema. O cara é viciado, não tem problema. Yeshua passou uma lista, o Eterno passou uma lista para quem nós poderíamos fazer o bem. Não existe uma lista, mas Yeshua diz: não vire as costas para aquele que te pede, dá o que te pede. E a maioria dos evangélicos, dos religiosos, os religiosos de modo geral, a maioria dos crentes não ajuda nem os seus próprios irmãos quando estão com necessidade. Quanto mais o desconhecido, quanto mais o estrangeiro, quanto mais o órfão, quanto mais a viúva. A maioria, amados, dos crentes são religiosos e estão pensando apenas na sua própria salvação. E quando eu deixo de matar, de roubar, de estrupar, de fazer o mal, qualquer tipo de mal, não que eu faça isso que eu tenha feito, matar, estrupar, não, mas qual é o pecado quando nós deixamos, pensando unicamente na nossa salvação, ainda estamos perdidos. Se eu deixar de praticar todos os pecados que são condenados pela Escritura, pensando só na minha salvação, ainda estou condenado, porque eu posso cumprir todos os mandamentos, mas se eu não amo o próximo com obras, amar com obras, porque o amor que é pregado é o amor de boca. Eu não odiar uma pessoa não quer dizer que eu a ame. Eu não ter inimigo não quer dizer que eu ame, que eu sou uma pessoa boa, que eu estou realmente agradando ao Eterno. Porque o amor verdadeiro é expresso pelaquilo que eu faço ao meu próximo, ao meu semelhante. Se eu tenho consciência da necessidade do meu irmão, da minha irmã, ou do estranho, e eu nego a minha ajuda, na medida das minhas condições, eu não amo. Não há amor. Não há vida de santidade perante o Eterno. Agora, eu só posso ter conhecimento da necessidade do irmão, da irmã, se eles vierem e participarem. Eu não vou adivinhar, você não pode adivinhar o que o irmão está passando. Vocês não podem adivinhar o que eu estou passando. A não seja em casos específicos que o Eterno muitas vezes revela. É fato isso. O apóstolo Paulo diz: comunicai com os santos as vossas necessidades. E o verdadeiro justo, o verdadeiro discípulo, que está aprendendo com Mashiach, sabe que cada um de nós somos instrumento de bênção para a vida do nosso irmão, da nossa irmã. E temos que proporcionar um momento de alegria
de prazer, suprindo a necessidade dentro dos mandamentos, é claro, né, amado? Agora eu sou casada e tem uma irmã solteira que está carente, e aí, porque a irmãzinha está carente, eu tenho que consolar ela. Não existe isso. Isso já vai contra os mandamentos, aquilo que está dentro dos padrões de santidade. Aleluia. Dentro dos padrões, há limites pré-estabelecidos pelo Eterno, para nosso bem, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar e para a nossa salvação. Os irmãos estão entendendo? O jejum nos dá poder para repreender forças espirituais do mal e nos reveste de santidade, para que nos dedicamos à oração e à busca disciplinada da interferência do nosso Eterno, do nosso Deus, para nós buscarmos com disciplina a interferência, o agir do nosso Eterno nas nossas vidas. Muitos homens do Eterno venceram reinos e cenários terríveis pelo posicionamento da fé e do jejum, como Daniel, Neemias, Esther, Josafá, Paulo e o próprio Mashiach Yeshua. Dediquemos este tempo precioso para nos fortalecer em fé e recebemos autoridade sobre tudo aquilo que está impedindo dedicamos este tempo precioso para nos fortalecer em fé e recebemos autoridade sobre tudo aquilo que está nos impedindo de ter sucesso. Com relação ao jejum, em áreas específicas, uma coisa que você não pode fazer é jejum no dia de sábado, porque sábado é celebração. Quem é que vai para uma festa jejuando, vai para uma festa jejuar? Dia de sábado é celebração, então você não pode jejuar no sábado, escolha qualquer outro dia da semana menos sábado. Agora vamos ler. Isso foi só a introdução que os irmãos ouviram. E nós vamos estar lendo Isaías 58, a partir do verso 1. Grite em alta voz, não se contenha, levante a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a rebelião deles e à comunidade de Jacó os seus pecados. O Eterno falando por meio do profeta. Pois de dia em dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandona os mandamentos do seu Eterno, do seu Deus. Pede-me decisões justas e parecem desejosos de que o Eterno se aproxime deles. Isso é o Eterno falando, o Eterno em primeira pessoa. Porque jejuamos, dizem, e não o ouviste, porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados, seu jejum termina em discussão, em rixa, em brigas, discursos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto.
Israel. O Eterno aqui, amado, dá uma lição nesses versículos maravilhoso para nós. Vamos atentar para esse texto. Israel, ele foi um povo que se deixou levar pela aparência. Devemos ter muito cuidado com a aparência, com obrigação. Isso é uma linha muito tênue. Se a pessoa não estiver vigilante, não pensar que não, ele está sendo religioso e não sabe, não se dá conta que ele está vivendo uma vida de religião. E o Eterno aqui está chamando a atenção e repreendendo o povo por causa da sua maneira. Eles estavam fazendo a coisa certa. Jejum é uma coisa que se deve ser feita. Buscar o conselho do Eterno, ouvir a palavra em busca de justiça, como descreve aqui no versículo. Isso é coisa boa. Mas a justiça, amados, muitas vezes a gente busca a justiça, quer saber o que é certo, mas para aplicar na vida do outro, não na nossa vida. Pegamos um texto que condena certa prática para poder repreender o nosso irmão, a nossa irmã. Muitas vezes, como o indivíduo está fazendo aquele mesmo pecado e não toma para si. As escrituras sagradas é para eu aplicar na minha vida e você na sua vida individualmente. Aleluia. A questão que não há crescimento espiritual de algumas pessoas e a vida dela não é transformada justamente por isso. Conhece a vida de gente dos Apocalipse, mas só a usa quando é para repreender alguém, não para corrigir os seus próprios erros. Porque não importa o quanto eu repreenda as pessoas, ou quanto eu seja repreendido no meu erro, ou quanto eu repreenda alguém no seu erro, se a pessoa não aplicar de livre e espontânea vontade as escrituras à sua própria vida, nunca vai haver santificação. Porque separação do que é mal acontece quando o indivíduo, pessoalmente, sem influências externas, decide ser santo. Não é o desejo do coração do pai, da mãe, que vai santificar os seus filhos apenas. Contribui, mas não importa o quanto eu desejo a santificação do filho, se ele não desejar, se ele não quiser, nunca vai acontecer, porque é uma decisão individual e pessoal de cada indivíduo. Então o povo estava buscando ali a justiça, a palavra, o conselho do Eterno com relação a outra pessoa, não a ele mesmo, porque se estivesse buscando com relação à sua vida, o Eterno não estaria repreendendo, jogando em rosto o pecado deles. E quando eles jejuavam, porque existem os dias de jejum de Israel, e quando eles jejuavam era para o seu próprio interesse, para o seu próprio bem-estar, buscando os seus próprios interesses e os próprios objetivos. Por quê? Se nós somos uma pessoa santa, se nós vivemos uma vida de consagração geral, nós nos consagramos do pecado e ainda tiramos dias para nos privar do alimento, da comida e da bebida em busca da presença do Eterno, nós não podemos estar oprimindo alguém, amor. Como diz aqui, vocês exploram o empregado de vocês.
o jejum de vocês acaba em briga, em confusão, em discórdia. No meio de um povo que é santo, amado. E isso tem que ser o mínimo possível. Viver em briga, em discórdia, seja por que for, isso é papel de ímpio, de perverso, daqueles que não têm o conhecimento do Eterno e nem conhecem o Mashiach e Yeshua. Sim ou não, amados? Verso 5, o que o Eterno diz? Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinza? Isto que vocês chamam de jejum, um dia aceitável a Adonai, ao Senhor? O Eterno está fazendo uma pergunta. O jejum, verso 6, o jejum que desejo não é este. O atar às correntes da injustiça, o desatar as correntes do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo jugo, não é partilhar a sua comida com o faminto e abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo. Este é o jejum que o Eterno quer. E hoje, amados, eu falo isso com experiência de congregar há 20 e poucos anos. Que é difícil. As pessoas acham difícil. Porque nós todos temos necessidade. Nós todos somos cercados de necessidade, graças ao Eterno. Que, como eu tenho necessidade, o Eterno pode me suprir todo dia. Eu já vi várias vezes, até mesmo em obreiros, não vou dizer nome, porque não interessa, mas obreiros que nem eu, as pessoas chegaram em busca de uma ajuda e eles não darem, e ainda falarem coisas que não convém. Pegar alguém, hospedar alguém, não. E é o que o Eterno está falando. O jejum que ele quer é que a gente desate as cordas do jugo. O santo não oprime ninguém. É difícil isso? É, amados. Porque muitas vezes a pessoa se sente oprimida com a gente, mesmo sem a gente falar nada. Mas vamos fazer o que pudermos para que as pessoas ao nosso lado se sintam bem. Aleluia, meu Pai. Já parou para pensar dessa maneira? Aleluia. Isso é uma coisa tão simples, amado.
Mas a nossa cegueira, a nossa arrogância não deixa a gente ver. A gente quer ser amado, quer ser tratado com respeito, queremos ganhar presentes, queremos que as pessoas falem bem de nós, mas não nos colocamos no lugar das pessoas, porque com certeza, se eu for perguntar aqui os irmãos, todos querem isso, sim ou não? Eu também. E se todos nós queremos receber, mas não queremos dar, como é que nós vamos ter? O Eterno deu tudo para nós para poder cobrar. Aleluia. Mas nós cobramos tudo, muitas vezes sem dar nada. Cobramos respeito sem dar respeito. Cobramos sinceridade sem ser sincero. Cobramos ajuda sem ajudar. Não queremos que as pessoas falem mal de nós, falando mal das pessoas. Está difícil dessa maneira. Queremos receber carinho das pessoas, mas maltratamos, ofendemos as pessoas. E Yeshua disse: tudo que vocês querem que os homens vos façam, faça você também. Oh, aleluia. A questão para os crentes, para aqueles que dão para nós, é que nós queremos fazer depois que o irmão fizer. E quando nós agimos assim, estamos agindo para o nosso bem, para a nossa glória, para o nosso bem-estar, não para obedecer o mandamento, não por causa que somos gratos por tudo quanto o Eterno nos deu. Aleluia. Alguns dos irmãos aqui se acham merecedores daquilo que têm? Eu não me acho. Então por que não somos mais gratos? Se você e eu, nós não nos achamos dignos do que temos, devíamos ser pessoas felizes, sorridentes. Não perdemos a oportunidade de compartilhar daquilo que o Eterno nos deu e que reconhecemos que não merecemos. Aleluia. Por que muitas vezes a pessoa está para entrar em depressão, cercado de bênçãos? Isso só pode ser, amado, a cortina negra do pecado, vendando os olhos dessa pessoa de ver a bondade do Eterno que tem se materializado em sua vida. Aleluia, meu Pai. Eu posso até passar dias tristes comigo, amado, mas nunca como uma pessoa e nem como Eterno. Quando eu me entristeço comigo, são por causa dos meus erros. Eu não vou perder o sono por causa do erro das pessoas. E eu tenho certeza que o Eterno me ama de uma maneira que só Ele sabe amar. Aleluia. Não tenho dúvida do amor do Eterno e nem do amor do Mashiach. Então, se nós somos santos, a nossa missão é levar conforto na medida que nós podemos, de não causar problema
ninguém por mentir, por roubar, por falar mal, por adulterar, por comprar e não pagar, por nos meter nos negócios alheios, por ofender as pessoas de propósito. Nós não podemos. Nós somos agentes do bem, da shalom, agentes da paz, agentes do amor, agentes da vida, agentes da vida. Pesa sobre nós como emissários essa responsabilidade. E se você, mesmo conhecendo as suas limitações, não está disposta ou disposto a viver essa vida, você está perdendo tempo. Você vai ser um daqueles que naquele dia vai dizer: Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós repreendemos demônios, nós fizemos maravilhas. E que vai ser a resposta do mestre? Apartai-vos de mim, todos vocês que praticais a iniquidade. A gente pensa, muitos crentes pensam que iniquidade é só você adulterar, matar alguém, mentir. Quando você vira a costa para um necessitado, tendo condição a mais de ajudar, você está cometendo iniquidade, é pecado, é injustiça, e injustiça é pecado. Quando eu tenho um pão na minha mesa e não estou disposto a compartilhar com o necessitado, eu estou pecando. A maioria dos crentes não vê esse pecado. Não vê. E é o que o Eterno está dizendo aqui para aqueles que achavam que estavam agradando o Eterno, porque estavam jejuando, porque estavam no templo, porque estavam lendo Torá, porque estavam nas orações, porque estavam nas festas, porque guardava Shabat. Mas o básico do básico é aquilo que Shaul diz lá no capítulo, acho que é 13. De Romanos, se eu não estou enganado. Embora que eu dê o meu corpo para ser queimado por alguém, mas se não houver amor, nada disso aproveita. Se eu não estou disposto a deixar os meus interesses para socorrer o meu irmão, a minha irmã, na sua necessidade, a minha vida é uma vida de hipocrisia. Se tudo que eu faço para alguém é querendo de volta dele, ou eu faço para ele para que o Eterno me abençoe, é hipocrisia. E eu tenho que fazer porque sou grato, porque reconheço que o Eterno tem feito tanto para mim, sem eu merecer. O mínimo que eu posso fazer é ajudar o meu irmão, a minha irmã, o necessitado, seja ele quem for. Oh, aleluia! Não é que partilhe com a sua comida com o faminto, abrigue o pobre e desamparado, e vista o nu que você encontrou, e não recuse a ajudar ao próximo. É esse o jejum que o Eterno quer. Porque as pessoas vivem fartas, os crentes, de não ajudar, de não estender a mão.
E isso é o que o mundo faz. A quem nós estamos seguindo? A Yeshua ou a Faraó? Nós falamos que estamos seguindo a Yeshua. E a vida dele foi ajudar os outros. Por isso, ele é o que é. Por isso, Shaul fala que diante de Yeshua, todos os joelhos se dobram no céu, com exceção do Eterno, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Yeshua é o Senhor, é Adonai, para a glória do Pai. Aleluia. Louvado seja o nome, porque ele se doou. Não foi porque ele queria que as pessoas se doassem para ele, fizessem o que ele queria, não. Ele fez a vontade do Pai e o melhor para cada um, na medida da sua necessidade. O verso 8 começa a dizer: se nós fizermos isso aqui, desses 3 versículos, do 5, do 6 e do 7, olha o que vai acontecer a partir do 8. Aí sim a sua luz romperá como a alvorada. É o Eterno que está dizendo. E prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você. Não é porque eu sou pastor, conheço toda a Bíblia, sou PhD em teologia, tenho 100 anos de crente, tenho calo no joelho, passo 7 dias de jejum, que a luz do Eterno está sobre a minha vida. Isso é ruim fazer? Orar, conhecer as Escrituras, jejuar, ter calo no joelho? Não. Mas se esse calo, se esse jejum, se esse conhecimento que eu tenho não me levar à prática do amor ao próximo, não passa de religião, não passa de mentira, de falsidade, não passa de hipocrisia. Mas se amo na prática. Aleluia, meu Pai. Se eu sei que o irmão está passando necessidade e eu vou lá e ajudo na medida que eu posso, se eu visto nu, se eu dou pão ao faminto, se eu abrigo o forasteiro, sem interesse, sem julgamento, aí vai romper a luz e a cura vai vir. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará em sua retaguarda. Louvado seja o teu nome. A maioria dos crentes não quer isso, amado. Não. Aleluia. Vamos continuar, verso 9. Assim você clamará e Adonai lhe responderá, e você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Aleluia. São coisas simples, porém poderosas, e que nós ignoramos, porque não queremos compartilhar a dor, porque queremos ficar na nossa zona de conforto,
porque fazemos pré-julgamento. Vou dar dinheiro para esse camarada vagabundo, por que ele não vai trabalhar? Só quem conhece aquela pessoa que muitas vezes nós julgamos é o Eterno. Aleluia. Porque muitas vezes o que uma pessoa está passando hoje é consequência da sua infância, da sua juventude. Muitas das pessoas que estão sofrendo, passando necessidade, não estão ali porque quer, amado. Qual é de vocês que tem coragem de ir lá para o sinal pedir moeda, pedir dinheiro? Tem alguém aqui que tem coragem? Levanta a mão. Você tem coragem de ir para frente no mercado, pedir R$2, R$3, R$5? Qual é de nós aqui que tem coragem? A maior humilhação do mundo é pedir. Eu e você nos achamos santos, mas achamos muita humilhação pedir. Até para os irmãos, até para os nossos familiares, até para o papai eu não peço, meu pai. Mas julgamos alguém quando pede. É por isso que Yeshua diz, é por isso que o Eterno diz, que nós temos que atender, temos que ajudar, é nossa obrigação. Você queria estar no lugar dele ou dela? Não. Para que eu e você não viemos ficar numa situação dessa, vamos tirar os outros. Vamos dar esperança. Podemos não resolver a necessidade. Se uma pessoa está passando necessidade de pão, a gente pode até não dar um mês de comida para ela. Mas se você puder dar um almoço, já é alguma coisa. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade no falar, é eu, é você, é nós. Verso 10: se com renúncia própria, isso aqui é lindo, renúncia própria. Tem gente que quer ser bem com o que é dos outros, mas com o que é dele ele não quer. O Eterno está dizendo: se com renúncia própria beneficiar aos famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Nós queremos ser satisfeitos, mas o Eterno está dizendo aqui: satisfazer. Daquilo que a gente faz só é querendo ser correspondido pelo outro, amado. Já pensou se o Eterno tivesse nos salvado porque a gente correspondia? Aonde estaria nós? Todos na perdição. Não, eu vou salvar irmão Jorge porque ele merece, meu filho Jorge merece, ou meu filho Elias merece. Nós estava frito, não era não, irmão Jorge? Mas ele fez por nós, mesmo sem nós merecer. Aleluia. Então, por que nós queremos ajudar quem merece? Podendo, estamos julgando as pessoas. O anseio do aflito
Então a sua luz romperá nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Oh, aleluia! É o Eterno falando, amigos. Ouçam, irmãos, o que o Espírito diz à igreja. 11. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos. Preste atenção nesse versículo. Numa terra ressequida pelo sol, fortalecerá os teus ossos. Você consegue entender esse versículo aqui, amado? Aonde todos vão estar sofrendo necessidade, você vai estar nadando na bênção, tendo para você e para ajudar os outros. O Senhor te guiará numa terra ressequida, no deserto. No deserto, o Eterno vai satisfazer os teus desejos. Aleluia. E numa terra ressequida pelo sol, fortalecerá os teus ossos. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Isso aqui é grandioso demais, amados. Você será como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aleluia! Tudo que a gente tem que fazer é dar conforto às pessoas. No seu trabalho, faça o máximo para ajudar os outros. Nunca espere, amado, não fique esperando pelos outros. Isso é posição de ímpio, de perverso. Tem gente que chega num lugar onde o irmão está fazendo uma coisa, ele está parado, vê o irmão trabalhando e não se mexe do lugar para ajudar. Fica sentado, batendo papo. Não está doente, está sadio, está com tempo. Não tira ali 10 minutos, 20 minutos, uma horinha, ou quem sabe um dia, meio-dia, para ajudar a pessoa. Uma irmã chega da casa da outra, a outra está preparando o almoço, ou está atarefada, senta e fica batendo papo. Pense ao contrário. Se fosse você que tivesse um irmão, você que tivesse atarefado, e chegasse um irmão e te desse uma ajuda, você ia ficar triste? Tem algum irmão aqui que ia ficar triste? Levanta a mão, você ia ficar triste. E por que não fazer isso para o nosso semelhante, para o nosso irmão? Tem alguma irmã que, se a irmã chegasse na sua casa e você estivesse ocupada com as suas tarefas e ela fosse dar uma mãozinha, a irmã ia ficar triste? Tem algum aqui? Levanta a mão aí. Tem alguma irmã que ia ficar feliz se a irmã ajudasse? Se a irmã chegasse lá e te ajudasse? Em vez de você terminar o almoço lá para 1 hora, 2, você terminasse meio-dia. Ficar feliz, não? E agradecer o Eterno? E por que não fazer para as suas irmãs a mesma coisa? A questão que nós somos crentes, mas só pensamos no nosso bem. Queremos conforto nosso. Mas não pensamos em alegrar o coração do irmão, da irmã, daquele que está precisando da nossa ajuda, e nós podemos ajudar, e muitas vezes não ajudamos. E o Eterno está dizendo aqui para você, para mim, para nós, que queremos ter uma vida abençoada,
Queremos clamar e o Eterno responder a gente logo. Queremos mexer com, trabalhar, queremos que o Eterno abençoe o trabalho na nossa mão. Nós temos que fazer essa receita, aplicar essa receita na nossa vida. Aleluia. A partir de hoje, nunca mais virar a costa para alguém que precise da gente. Se a gente tiver tempo, tiver com saúde, o irmão tiver atarefado, vamos lá dar aquela mãozinha. Se algum estranho, conhecido, ou irmão, bater a nossa porta, precisando da nossa ajuda, vamos estender a mão, com amor, com alegria, e vamos dizer: Pai, muito obrigado por eu poder ajudar esse irmão, essa irmã, esse necessitado, essa pessoa que está precisando. Obrigado, Pai, porque eu só estou ajudando porque posso, porque tem um pão na minha mesa, porque tem um teto que o Senhor me deu, porque tem um calçado, porque tem veste, o Senhor me deu mais que uma, porque tenho saúde para ajudar o irmão nessa tarefa, nesse trabalho. Obrigado, Pai. Daqui para o final do ano, vocês vão ver as bênçãos que vão continuar se multiplicando, porque é o Eterno que está falando que num deserto, numa terra seca, Ele vai satisfazer o nosso desejo. Porque Ele tem certeza, se nós fizermos assim, é porque aquilo que Ele nos dá não é para a nossa glória, é para nós compartilhar com o necessitado, com aqueles que estão precisando, seja na saúde, ajudando no trabalho, seja contribuindo com alimento, com calçado, com vestir, com teto. Aleluia. É porque estamos querendo trazer alegria, felicidade ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Se não fizermos isso, amado, a nossa vida vai ser de hipocrisia, de mentira. E quando o chofar tocar, não haverá ressurreição para os tais. Porque santidade, a verdadeira fé, como diz Jacob, que foi traduzido para Tiago, é atender o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro nas suas necessidades. Ele leu isso aqui. Aleluia. A vida social, né? que ajudar o necessitado é aquilo que nos leva a agradar o Eterno e sermos ricamente abençoados. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. O Eterno continue nos abençoando e nos dando entendimento para com a sua palavra e desejo ardente de praticá-la no nosso dia a dia. Vamos estar recitando a bênção. Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai, em nome de Yeshua HaMashiach.